Bem, vamos iniciar então o módulo de precipitação. Como como faz parte aqui da nossa metodologia, como nos é habitual, vou começar a resolver alguns exercícios com vocês acerca da questão da precipitação. Então, nós começamos o nosso curso fazendo aquela análise lá do ciclo hidrológico, como um todo, pensando como hidrólogo. Depois a gente analisou a bacia hidrográfica, vimos as características mais importantes da bacia hidrográfica, vimos o conceito de bacia hidrográfica, que é a região que drena suas águas por único ponto chamado exutório. Vimos as características da forma da bacia, do uso e ocupação do solo, como é que eles impactam o regime de escoamento numa bacia hidrográfica, né? E as características geológicas, as informações tanto geométricas da bacia, como essas características mais do ponto de vista de uso e ocupação do solo, a geologia, e outros fatores que impactam o regime de vazões. Depois disso, a gente subiu para a atmosfera, né, para o compartimento atmosférico, e começamos aí a analisar a questão da composição da atmosfera, e vimos também sobre a questão de alguns conceitos de hidrometeorologia e alguns conceitos de climatologia. Então, com isso, a gente concluiu um pouco essa análise da hidrometeorologia e da climatologia. E agora a gente vai entrar na principal variável, depois da vazão, então a segunda principal variável, talvez, porque para a hidrologia aplicada, a variável vazão ela é decisiva do ponto de vista de dimensionamento de infraestruturas, né? Sejam reservatórios, drenagem urbana, boa parte das estruturas, a variável que caracteriza e que define o processo de dimensionamento, normalmente é a vazão. Para alguns casos específicos, a precipitação ela é relevante, mas a precipitação ela é mais relevante porque ela é a principal variável que condiciona o regime de vazões, né? O que define o processo de variabilidade do regime de vazões, etc. Então, muitas vezes, porque a gente não tem vazões medidas em todos os lugares, e as vazões mudam também no tempo em função do uso do solo e outras questões que a gente já conversou, então, em função disso, a gente precisa da precipitação para, inclusive, fazer a estimativa de vazão, não só a previsão de longo prazo, mas também a questão da previsão de vazões, ou então fazer uma reconstrução de séries temporais de vazões em alguma seção fluviométrica, ou uma seção fluvial, alguma seção do rio que nos interessa, tá bem? Então, por isso é relevante que nós estudemos agora esse tema, que é o tema da precipitação.